Reencarnação. O que é? Para que serve? Bem, inicialmente devemos deixar claro que reencarnação é um termo cunhado pela doutrina espírita, mas o fenômeno sempre foi descrito em diversas religiões, ok? Mas a religião que descreveu com mais detalhes e de forma mais aberta foi a doutrina espírita. Mas é um fenômeno que sempre existiu, ok? É a mesma coisa de mandioca, macaxeira e aipim. Estão descrevendo a mesma fruta. Só que as religiões antigas que tentavam descrever o fenômeno não descreviam de maneira aberta e detalhada como o espiritismo assim o fez, ok? Então vamos lá. Reencarnação é o fenômeno em que um espírito adentra em um corpo para animar esse corpo material e viver no mundo material. Ou seja, é o fenômeno pelo qual espíritos entram em corpos para viver uma vida material. Ok? Então, um espírito não é criado para habitar o corpo de um bebê. É o contrário. Um corpo é criado para um espírito habitá-lo. Ok? Porque algumas pessoas podem se perguntar: nossa, então o espírito é criado junto com o corpo? Não. O espírito é pré-existente ao corpo. Então, quando o espírito precisa reencarnar, há uma criação de um corpo para ele. Aí o fenômeno físico de fecundação do óvulo, zigoto e por aí vai, a biologia terrestre explica com perfeição. Mas por que é que espíritos precisam reencarnar? Por um motivo simples. Todos os espíritos são criados simples e ignorantes. Ignorantes em qual sentido? No sentido de ter ausência de conhecimento. Então a forma dele adquirir conhecimento é simplesmente vivendo. E daí vem as escolhas que cada espírito faz. Existem espíritos que adquiriram experiências vivendo normalmente, mas optou por seguir um caminho de retidão. Histórias dizem que espíritos como esse pode ser exemplificado como o Cristo. Cristo foi um desses espíritos. Nasceu simples e ignorante como a gente, mas na caminhada dele, ele não trilhou o caminho da queda. A teoria dos anjos caídos, cunhada pela Igreja Católica, é justamente isso. Espíritos que foram criados em grupos e jogados aí para viver. Jogados aí no sentido de dizer, né? Foram postos ao mundo para experienciar. Um grupo caiu escolhendo o mal e o outro grupo seguiu o caminho de retidão. O grupo que seguiu o caminho de retidão é um grupo que, em tese, não sofreu tanto, ou quase não sofreu. Sofreu as coisas básicas da vida material. Um homem que não sofre muito na terra, ainda se sente dor? Sente, mas não aquelas dores lancinantes que pessoas que se dão a excessos sentem, ok? Espíritos são criados. Como é que os espíritos são criados? Não sei. Só Cristos e espíritos desse escalão alto aí têm acesso a isso, ok? Tem muitas coisas que não temos acesso e temos que entender. Por hora não, então temos que evoluir para ter acesso a mais coisas, mais informações. Espíritos são criados. Espíritos precisam adquirir experiência. São postos em corpos físicos, ok? A partir daí começam a vivenciar. Uns tombam diante das provas físicas, tombam diante das tentações, e são aqueles anjos caídos ou expulsos do paraíso. Aquelas historinhas para criança que tentam exemplificar a queda de espíritos que escolheram o caminho do mal. A partir daí começa a ficar um pouco séria a brincadeira. Porque aquilo que era um fenômeno apenas para fazer espíritos experienciarem
a vida, torna-se também a ferramenta de justiça divina. Porque existem inúmeros fenômenos na Terra que sem a reencarnação ficariam inexplicáveis e tornaria a divindade injusta. Aquele fenômeno clássico. Ora, como é que você vai explicar a justiça divina diante desse cenário? Uma criança nasce em Alphaville, fadada a ter tudo de bom e do melhor. Outra criança nasce na África, fadada a morrer de inanição. Se não olharmos as vidas pregressas, olharmos só essa vida, o que uma e outra fez para merecer tal sorte? Algumas religiões vão falar, ah não, porque a criança mais pobrezinha vai receber o reino de Deus. Pera, então Deus tem seus escolhidos? A outra que nasceu em Alphaville fez o quê? Então ela recebe a riqueza, mas vai para o inferno. A outra recebe a pobreza e vai para o céu. A reencarnação vai além dessas explicações baratas, porque a reencarnação não tira características da divindade. Justiça, amor, caridade, tudo no ápice a divindade tem. E a reencarnação busca manter isso. Ora, a reencarnação já diz, você entra num corpo, se você tem dívidas, nós aqui temos dívidas, né? Nós somos o grupo de espíritos caídos, o grupo de espíritos que escolheu o caminho tortuoso, então nós machucamos e contraímos débitos em outras vidas. Então, se você tira a vida de alguém nessa vida, você agora matou alguém, você contraiu dívida com a divindade, com você e com aquela pessoa. E você consegue ressuscitar aquela pessoa agora? Não. Então, provavelmente, por meio da reencarnação, na próxima reencarnação, nas próximas, você e a divindade acharão uma forma de recuperar aquilo que você fez. Beleza? De alguma forma, aquela pessoa que você matou, de uma forma ou de outra, vai estar presente em uma de suas reencarnações futuras, para você quitar aquele débito, tirar aquela antimatéria. E não tem nada a ver com injustiça ou punição. É simples. Se você é um pai ou uma mãe paciente, chega em casa, seu filho quebrou a televisão da casa e espalhou sujeira por todos os lugares. Ele vem e te pede desculpa. Você, como bom pai e boa mãe, vai desculpar. Mas no mínimo, ele vai ter que limpar aquela bagunça. Ou ajudar a limpar, no mínimo. Entendeu? E a divindade faz exatamente assim. Óbvio, a divindade não cobra essas dívidas, esses débitos a ferro e fogo como nós cobramos. A divindade, se precisar, parcela esse débito em várias vezes. Olha, eu contraí tanta dívida, mas tanta dívida, que em uma reencarnação só não dá para pagar. Excelente. A divindade tem trilhões de formas de você pagar isso. Parcela para você, te coloca em missões de resgate coletivo. Ou seja, você matou multidões. Você não conseguiria morrer zilhões de vezes. Seriam necessários trilhões de encarnações. Então pode ser que você seja colocado como líder de grupos para resgatar multidões. Então a reencarnação é o fenômeno de justiça divina. A reencarnação é o único fenômeno que explica como é que a bondade de Deus pega o assassino do filho de uma mãe e coloca ele dentro do ventre da mãe, ou o contrário. Entende? Então a reencarnação é o intercâmbio do espírito com o mundo material. Todos nós, homens e mulheres presentes aqui, estamos reencarnados. E sim, somos espíritos. E sim, temos corpos, isso é óbvio. E sim, nem todo mundo que está aqui está quitando débito. Existe reencarnação por misericórdia. Como assim? Você é de um grupo de espíritos familiares. Só que você conseguiu cumprir todas as missões, resgatar todos os débitos e não precisa mais reencarnar. Só que você tem pai, mãe, esposa e esposo que estão caídos aqui. Estão patinando, continuam errando. E você, por misericórdia divina, se propõe
a reencarnar quantas vezes forem necessárias junto daquelas pessoas para você ajudar a reerguê-las. Porque você não quer alçar voos maiores sem elas. Você não quer ir para mundos ditosos enquanto elas ficam aqui no mundo de sofrimento. Há várias moradas na casa do Pai. Mundos ditosos, planetas onde a gravidade não nos esmaga contra a Terra. Planetas onde a matéria não é tão densa e pesada quanto essa. Então existem planetas que os corpos são feitos de matéria muito etérea, a ponto de voar e volitar ser possível, a ponto de teletransportar-se ser possível, a ponto de a telecinese ser muito mais fácil. Então isso aqui não é loucura, não é ficção científica. É física quântica, física, mecânica quântica e cristianismo puro e simples. Há várias moradas na casa do Pai. Vós sois deuses, podem fazer o que eu faço e em amplitudes muito maiores. Então isso é uma boa nova. Nada mais daquilo, inferno para sempre. Você pecou, você está condenado para todo o inferno. Não, existem pecados que são imperdoáveis. Nada disso. Agora é a boa nova. Você cometeu erros grotescos. Perfeito. Não existe inferno eterno para você. Vai existir um campo de trabalho muito grande, ou seja, você tem que trabalhar muito para recuperar tudo aquilo que você fez. Então, não adianta mais aquele terror religioso para tentar manter as pessoas cativas a determinadas orientações. Porque se você entende que você é o único responsável por sua evolução, tudo muda. E óbvio, por misericórdia divina, você recebe todo o amparo necessário, de acordo com seu merecimento. Porque tem pessoas que recebem amparos sucessivos, vão caindo ao ponto que fala, tá, então a dor vai ter que ser um pouco mais intensa, porque ele não está valorizando. Ele está há 20 reencarnações seguidas tombando da mesma forma. Então a reencarnação dá uma ressignificação para vários acontecimentos do dia a dia. E muitas pessoas têm medo de falar. Pessoas que nascem com deficiência. Como que você explica isso sem a reencarnação? Uns nascem perfeitos, outros nascem cegos. E aí? Como é que explica isso? Deus é injusto? Botou um espírito recém-criado cego pelo seu bel prazer? É uma divindade grotesca? Não. Provavelmente uma pessoa que nasceu cega, ou ela está vindo em missão de resgate de alguém, ou ela está vindo resgatar seus próprios débitos. Abusou da faculdade da visão de alguma forma, ou retirou a visão de várias pessoas e está vindo retirar antimatéria e vem com essa deficiência no corpo. Eu fiz um vídeo anterior explicando a importância do corpo humano. Existem pessoas que causam destruição ao seu próprio corpo. Fumar em exagero é cientificamente provado que pode gerar graves danos aos pulmões. Beber em excesso pode gerar várias doenças. E pessoas que adoecem seu corpo, adoecem o espírito. E muito provavelmente, quando vier em próximas reencarnações, virão com problemas na área que ele violou. Entende? Por exemplo, eu tive uma parente que nunca fez uso de bebida alcoólica, nunca fez uso de nada, mas no decorrer da vida desenvolveu uma doença típica de pessoas que faziam uso intenso de bebida alcoólica. Eu posso afirmar que no passado ela abusou disso? Não posso de maneira nenhuma. Mas eu posso afirmar, sem sombra de dúvidas, que o passado dela influenciou diretamente para essa doença se desenvolver? Sim. Entendem? Existem casos de pessoas que perdem parte do corpo em acidentes. E pra gente aqui é um absurdo.
Mas pro lado de lá pode ser uma dádiva, porque existe uma história de um espírito que nas últimas 10 reencarnações tinha cometido o autoextermínio. E os mentores não sabiam mais como fazer para frear isso, porque era um espírito que sempre cometia o autoextermínio nas últimas 10 encarnações. Então, estudando possibilidades, os mentores chegaram à conclusão: bem, é preciso que ele perca os membros inferiores para dificultar esse processo. E assim foi feito. Ele sofreu um acidente e perdeu os 2 membros inferiores. A família estava desolada, mas em compensação, do lado de lá, estava todo mundo comemorando, porque as chances dele cometer o autoextermínio tinham sido reduzido grotescamente. E sim, do lado de lá existem especialistas em criar corpos. E sim, espíritos que são auxiliados, alguns têm direito inclusive de fazer pedidos com relação aos seus corpos. E diferentemente daqui, tá? Onde as pessoas sempre querem corpos bonitos, atraentes, existem espíritos que tombaram na luxúria, que imploram para receber corpos menos atraentes, ou que imploram para receber corpos com deficiência, para dificultar a queda deles. Então, inclusive, a reencarnação ressignifica algumas doenças, algumas deficiências que estão, para provar que não, você não é deficiente, você está deficiente. Porque sim, se você tem deficiência visual, acredite, eu tenho uma ótima notícia para você. Você não vai ficar deficiente para sempre. É só uma pequena fase da sua vida, essa reencarnação, que está passando por isso. Em seguida, retirou a antimatéria, quitou os débitos que tinha quitado, sua visão se abrirá. Simples assim. Vai se abrir no mundo espiritual e se você reencarnar de novo, vai vir com a visão restaurada. Porque esse corpo é uma veste, é literalmente uma veste. Óbvio, muito importante e muito complexa. Mas Deus produz zilhões e zilhões desses todos os dias. Da mesma forma que a indústria têxtil produz milhões e milhões de roupas todos os dias, Deus e os seus auxiliares produzem zilhões e zilhões de corpos todos os dias, de todas as formas e de todos os jeitos. Isso quer dizer que você deve tratar seu corpo como se fosse um lixo? Não, muito pelo contrário. Tendo a informação de que quanto melhor você trata o seu corpo, melhor o seu espírito vai indo e mais você evolui, quer dizer que você tem chances maiores de, em um tempo menor, abreviar o sofrimento e galgar planetas mais ditosos. A Terra vai se tornar um planeta ditoso? Sim, só que depende da gente. Quanto mais tempo nós ficarmos presos nessa onda de orgulho, egoísmo e vaidade, mais a psicosfera da Terra vai ficar baixa. Tanto assim é que de tempos em tempos vai haver o êxodo de algumas pessoas, a expulsão de alguns espíritos recalcitrantes. Nesse exato momento, milhões e milhões de espíritos estão recebendo a notícia de que não poderão mais reencarnar na Terra. E isso é pior do que um soco na cara deles, porque todas as paixões e apegos deles estão aqui. E quando eles recebem o convite a se retirar daqui, é um convite mais forçado. Eles veem a quantidade de oportunidade que perdeu. Vem falando Moisés e a Terra Prometida. O grupo de Moisés e outros grupos foram convidados a se retirar da constelação de Capela, um planeta muito mais evoluído que o nosso. E veio até aqui para nos auxiliar, mas foram expulsos de lá, até a vibração deles aumentar, eles poderem regressar. Por que é que você acha que veio aquela história de voltar à Terra Prometida? Eles queriam voltar para casa. E onde era a casa deles? Constelação de Capela, um outro planeta. E esses mesmos espíritos aqui da Terra, que estão sendo expulsos também, vão ter a mesma teoria, voltar à Terra Prometida. E por coincidência, nosso planeta é a Terra. Eles querem voltar para o planeta de origem. E quem foi expulso aqui vai querer voltar para cá, porque vão ser degradados
degradados, né, para um planeta inferior à Terra. Então, quando dizemos que amor, caridade, alegria são ferramentas fundamentais, respeito ao seu corpo, não se dá a excessos, é para preservar o seu espírito e para preservar o seu contato com entes queridos. Porque imagina você ser afastados por séculos, séculos e séculos de entes queridos. Você tem uma esposa que você ama, um marido que você ama muito, e você é convidado a se afastar dele para sempre. Para sempre não. Lá vai eu de novo. Para sempre não, por séculos, séculos e séculos. Até você elevar seu padrão e conseguir voltar. Imagina a tristeza, a solidão durante esse período. Foi isso que Moisés e parte do grupo dele sentiu. Reencarnações. É uma ferramenta divina de perpetuação do amor e da caridade e da justiça. Deus não é injusto. Então, seu corpo é só uma veste. Importantíssima, respeite-o. Mas saiba que se você veio com um corpo com alguma deformação ou deficiência, é só uma veste. Você terá outros corpos perfeitos. Seu espírito, se você fizer tudo certinho, amar, caridade e justiça nos níveis do Cristo, o seu corpo será uma ferramenta de cura do seu espírito. Então sim, a reencarnação existe. Ela é mencionada em diversas religiões. Para o cristianismo, não preciso nem falar, na Bíblia tem diversas passagens sobre a reencarnação. A conversa de Jesus com Nicodemos, o que é do espírito é espírito, o que é da água é água. O vento sopra para onde vai, a gente não sabe de onde vem. É preciso nascer de novo. A questão de Elias e João Batista. E os discípulos perguntaram se Elias já havia vindo. Jesus respondeu, sim, Elias já veio, mas vocês não o reconheceram. Aí eles entenderam que se tratava de João Batista. Peraí, como é que Elias veio em João Batista e a gente não reconheceu? Reencarnação. É óbvio, naquela época, como não tinha esse fenômeno muito bem explicado, e só agora, recentemente, 1860, o Espiritismo explicou, foi que a gente conseguiu entender. Ah, tá. Então ele disse que João Batista era a reencarnação de Elias. Tá. A Igreja Católica admitia a reencarnação? Sim. Em alguns concílios que foi retirando isso daí. É só estudar. Existem outras religiões que falam sobre a reencarnação? Sim. Não usam o termo reencarnação. Mas o fenômeno tá ali. Então quer dizer que se eu não falar que é macaxeira, não é macaxeira? Se eu falar que é mandioca, é outra fruta? Se eu falar que é aipim, é outra fruta? Não, mandioca, aipim e macaxeira, a mesma fruta. Pessoas de locais diferentes descrevendo a mesma fruta. Ou seja, pessoas de religiões diferentes descrevendo o mesmo fenômeno, reencarnação. Na Grécia, os gregos já falavam disso. Os filósofos gregos falavam disso. Então a única forma de você conceber a justiça divina sem erros é por meio da reencarnação. Se alguém conhecer um outro fenômeno que seja superior a esse, me apresente, por favor, que eu quero estudá-lo. Só isso. Porque a intenção aqui não é colocar tudo como inalcançável. É falar, se você tem coisa melhor, venha cá, me explique de forma racional, que é o que eu quero entender. Explicado que reencarnação é um fenômeno que acontece aos milhões e milhões todos os dias, que é ferramenta de justiça divina e que é a sua boa nova. Pessoas que estão perdendo parentes importantes hoje devem se alegrar quando recebem uma notícia dessa. Seu parente não morreu e provavelmente, se ele receber uma chance aqui, ele vai reencarnar aqui. E talvez no seio da mesma família. Quando disseram que até a 4ª geração pagaria pelo seu erro. A 4ª geração é quem? Você mesmo. Porque você reencarna, tem seu neto, tem bisneto, e você vai lá, vem filho do seu bisneto, a 4ª geração, você. Você cometeu um erro, você paga. Não existe isso de o seu neto pagar pelo seu erro, ou outras pessoas pagarem pelos seus erros.
Então, por coincidência, a reencarnação explica esse fenômeno de até a quarta geração pagar. Porque provavelmente na quarta geração de sua família, quando você estiver morto, quem vai reencarnar na quarta geração? Você, para pagar o erro que você cometeu na primeira geração. Então existe injustiça aí? Não. Mas quando você tira a reencarnação, caramba, o meu bisneto pagando por um erro que eu cometi? Não. Com a reencarnação, aquele cara não é seu bisneto. É você. Você morreu, você teve um neto enquanto estava vivo, morreu. O seu neto teve um filho, que seria o seu bisneto. E quem é o filho que entrou naquele corpo, aquele espírito? Você, o seu espírito animou aquele corpo. Entendeu? Poetas e cientistas. A gente acha que temos milhares, né? Não. Temos alguns pouquinhos, porque a maioria é o mesmo espírito animando corpos diferentes. Hoje, eu sou um espírito animando esta personalidade, Felipe Gonçalves. Mas no passado, eu já animei outra personalidade. E no futuro, eu vou animar outra personalidade. Como assim outra personalidade? Outro corpo e outro nome. O espírito é o mesmo. Entendeu? Então, a grosso modo, essa é a reencarnação. Uma ferramenta divina, de extrema importância, advinda do amor e da caridade e da justiça divina, para trazer as boas novas para todos. Você está com o corpo com algum tipo de deficiência ou defeito, alegrai-vos. Você em breve vai se despir dessa veste e com a autorização do Senhor vai receber uma veste melhor. Ou nem precisa mais vestir nada. Vai ter espíritos que não vai precisar mais reencarnar na Terra. Já quitou tudo, tá zerado. Se quiser voltar, vai ser por misericórdia para ajudar alguém que ama muito. E outros que estão lutando e vão precisar reencarnar, veio num corpo com deficiência, no próximo, essa deficiência já foi purgada. A antimatéria foi tirada, ou seja, nasceu cego, na próxima nasce com a visão. E vai só aumentando a ponto de não precisar mais ter corpo. Viver em espírito. Alegrai-vos, que a paz do Senhor esteja conosco, hoje e sempre.